Olá, meu nome é Alexandre Henrique. Irei começar a aula 4 a 6 do curso de Química 1. Os assuntos abordados serão isótopos, isobaros, isotonos e átomo de Bohr com a distribuição eletrônica. Bom, o átomo de Bohr dá início ao surgimento do átomo moderno. Então foi com Bohr, Schrödinger, Victor Broglie e Heisenberg que formularam o átomo moderno. O átomo de Bohr ele é composto pelo núcleo, onde o núcleo existe os prótons e os nêutrons. O átomo de Bohr veio justamente para a eletrosfera composta de elétrons, que são partículas subatômicas de carga negativa e massa desprezível. E podemos comparar aqui a razão entre o raio atômico e seu núcleo pode variar de 10.000 a 100.000 de distância. Se o núcleo de um átomo fosse uma bola de futebol, seus elétrons mais distantes estariam entre 2 e 20 km de distância. Então, está muito longe um do outro. O núcleo é composto pelos prótons, que têm carga relativa positiva e a massa dele é 1. Enquanto que o nêutron não tem carga e a massa dele é aproximadamente 1. Enquanto que o elétron é carga relativa negativa e tem uma massa 1 vezes 1 sobre 18.836 vezes menor que a de um próton com massa 1. Então a massa do elétron é quase desprezível. A gente distribui os átomos na tabela periódica com o número atômico, e na natureza, mais artificialmente, existe 117 átomos. No entanto, a natureza produz somente 92 átomos. A gente coloca os átomos em ordem crescente do número atômico na tabela periódica, e o número atômico é o número de prótons. Elemento químico representado pela letra Z, e é o conjunto de átomos que representa o número atômico, número de prótons. Então, Z é o número de prótons, enquanto que a massa, o número de massa é classificado como A, e ela é a soma do número de prótons, então o número atômico mais o número de nêutrons. Isso é a massa de um átomo. Então tem o número atômico e o número de massa. O átomo neutro é aqueles em que o átomo tem a quantidade de elétrons exatamente igual à quantidade de prótons. No entanto, o átomo positivo, cátion, é aquele que perde elétrons e fica com uma quantidade de prótons mais que elétrons. E aquele átomo negativo é aquele que recebe elétrons, então fica com a carga negativa e o núcleo fica exatamente igual, porque ele não tem mudança nuclear, é somente na eletrosfera. Então a representação dos elementos é x igual a massa, que fica em cima, embaixo fica o número atômico, e ao lado direito o Q é a carga, pode ser positivo ou negativo, um cátion ou ânion. A gente pode ver o exemplo do cálcio mais 2. Então o cálcio tem a quantidade de prótons maior que a quantidade de elétrons, porque ele perdeu 2 elétrons nas suas reações. Então ele ficou mais 2. Então a gente pode ver que ali em cima é 40. Claro, 40 é a massa desse átomo. E a massa é a soma dos prótons com os nêutrons. Então, como os prótons dele é 20, a massa é 40, e o número de prótons é igual a massa menos o número de prótons, o que dá nêutrons igual a 40 menos 20, o que dá o número de nêutrons igual a 20. Então a soma entre o número de prótons mais o número de nêutrons dá a massa, que é 40. Enquanto que os elétrons, tem 18 elétrons na camada de valência, porque ele perdeu 2 elétrons, senão ele teria 20 elétrons igual ao número de prótons, que seria o cálcio estável de elétrons, ele teria 20 elétrons. Enquanto que a gente pode ver o ânion tem uma quantidade de elétrons maior que a de prótons, então ele tem a massa pesando 32 e o número de
o número de prótons, o número atômico é 16. Então, o número de prótons é 16, que é o número atômico. A massa é 32, então o número de massa é igual a massa menos o número de nêutrons é igual a massa menos os prótons. O número de nêutrons é igual a 32 menos 16 igual a 16. O número de nêutrons é igual a 16. 16 mais 16 dá a massa, que é o número de prótons mais o número de nêutrons. Enquanto que os elétrons, ele deveria ter 16, mas ele ganhou 2 elétrons, porque ele é um ânion. Então ele tem 18 elétrons. Enquanto que tem o elemento estável, o átomo, que o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons. Podemos dizer que o urânio 238, ele tem o número de prótons, que é o número atômico, que é o número de baixo, tem 92 prótons. Enquanto que o número de massa, ele tem 238. O número de nêutrons é exatamente igual ao número da massa menos o número de prótons, o que dá número de nêutrons igual a 146. A soma do número de nêutrons com o número de prótons resultará na massa atômica desse elemento, que é 238. E o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons, então o número de elétrons é 92 igual ao número de prótons, porque isso é um átomo estável. Bom, existem diferentes átomos. Na verdade, existem diferentes elementos que variam a quantidade de prótons, nêutrons e massa, mas preserva uma delas. Por exemplo, átomos isótopos são átomos que têm o mesmo número de prótons. Diante disso, eles conseguem ter diferentes números de nêutrons, porque se o número de prótons são iguais, ele pode variar no número de nêutrons. Então, os isótopos, eles variam o número de nêutrons, mas têm o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Podemos ver que tem o H11, o H21, o H31. Tem o prútio, o deutério e o trítio. Então, eles têm os mesmo número de atômico, podemos ver que é 1 nos três, mas ele tem diferente número de massa. Se ele tem o mesmo número atômico, ele tem o mesmo número de prótons, quanto que a variação da massa está sendo pelos nêutrons, não pelos prótons. Então, como o próton é 1, ele tem um próton e 0 nêutrons. Enquanto que o deutêrio tem um próton e um nêutron. E o trítio tem um próton e 2 nêutrons, o que está variando a massa desses 3 elementos. Esses elementos são isótopos. Bom, quando a água H2O é formada pela presença maior de deutério, ela se transforma em uma água pesada, em que as propriedades físicas dela mudam. Então, a propriedade da densidade muda e a temperatura de ebulição também. A gente classifica os diferentes números de massa com o uso do qual é mais presente na natureza. Qual é a maior abundância? Podemos dizer assim: existem esses três tipos de átomos, e eles preservam o isótopo, ele preserva a quantidade o número atômico, a quantidade de prótons, e varia na massa. Mas qual é mais presente presente no ambiente? Quanto que o cloro tem um número atômico, ele tem um número atômico 17. Podemos dizer que o cloro com massa 37 tem número atômico também 17. Então os dois cloros têm número de massas diferentes, mas tem o mesmo número atômico, o mesmo número de prótons. Portanto, eles só variam na quantidade de nêutrons. Podemos ver que no cloro que tem massa 35, o número de nêutrons é 18. Então, ele tem uma abundância. Ele tem uma abundância de 75,77%. Enquanto que o número atômico 17 e de número de massa 37, então o número de massa maior, ele tem mais nêutrons. Eles são isótopos, o número de nêutrons é 20 e ele tem na abundância na natureza 24,23%. Para você definir qual é a massa atômica do cloro na tabela periódica, você vai multiplicar a abundância pelo seu valor de massa e somar os dois e depois dividir por 100. Então, o resultado dessa média ponderada dá exatamente 38,48 U, que é a unidade fundamental da massa atômica. Então, se você pegar um mol de 35,48,
1 mol dessa massa atômica de 35,48, você gera 35,48 gramas. Bom, existem também os isobários. O que é o isobários? Você percebe que tem o isob-ba. Quando começa o A, é porque eles conservam o número de massa. Podemos ver assim: isobários são átomos que apresentam o mesmo número de massa, mas diferentes números atômicos e de nêutrons. Olha o exemplo do cálcio, do potássio e do cálcio. O cálcio tem número de massa 40, enquanto que o potássio tem número de massa 40, enquanto que o cálcio também. Mas eles têm diferentes números de nêutrons. Por quê? Porque eles têm diferentes números de prótons. Ao ter diferentes números de prótons, eles interferem também no nêutrons. Então, quanto que o potássio tem 21 nêutrons, para deixar a resultante igual a 40, o número de cálcios é 20 nêutrons. Então, eles têm diferença nos nêutrons, mas conservam o número de massa. Bom, o carbono e o nitrogênio. O carbono tem 8 nêutrons, porque 8 mais 6 dá 14. Enquanto que o nitrogênio tem 7 prótons. 7 mais 7 nêutrons dá 14. Então, o número de prótons é exatamente o mesmo que o número de nêutrons. A soma dos dois dá o número de massa. Mas pode ter variação na quantidade de nêutrons, no entanto, tendo o mesmo número de massa. Isso são os isobários. Por exemplo, o trítio tem 2 nêutrons, enquanto que o hélio tem 1 nêutron, mas os dois preservam a massa. Bom, podemos falar do última classificação, que é enquanto o número de nêutrons for iguais. Então, a gente falou do número de prótons, falamos depois do número de massa, agora vamos falar do número de nêutrons, quando os nêutrons são iguais. Os nêutrons são iguais quando são isótonos. Podemos ver que começa com N, nêutrons. Então, isótonos são átomos que apresentam o mesmo número de nêutrons, mas diferentes números atômicos e de massa também. Então, diferentes números atômicos e de massa pode variar, porque o de nêutrons é igual. Então, podemos ver o cloro. O cloro é 37, o número de massa, enquanto que ele tem 17 no número atômico. Então, ele tem 17 prótons, e para formar 37 precisa de 20 nêutrons para ter uma massa de 37. Então, ele tem 20 nêutrons. Enquanto que o cálcio também tem 20 nêutrons, porque ele tem 20 prótons, e a soma de 20 prótons com 20 nêutrons é exatamente 40, que é o número de massa. O potássio e o cálcio, a mesma coisa, tem o mesmo número de nêutrons. Podemos ver que ele tem 39 como número de massa, retira os prótons, sobra os nêutrons. Então, os dois têm a mesma quantidade de nêutrons. Bom, então encerra essas partes do assunto de isótopos, isobários e isotônios. E a gente começa a estudar a distribuição eletrônica, o átomo de Bohr em si e todos os seus postulados com os outros cientistas. Como é que eles conseguiram juntar todas as suas ideias e formular um novo átomo. Bom, no início, átomo já deixou claro que o átomo de Rutherford seria instável. Por quê? Porque diante da mecânica clássica, a mecânica de Newton, a mecânica de Newton dizia que quando tem elétrons em movimento, o elétron gera um campo gravitacional e um campo elétrico. E isso pode gerar a luz branca. Ele percebeu que quando esquentava diferentes elementos químicos, esses elementos químicos eles emitiam ondas eletromagnéticas, inclusive nas cores da luz. Então Bohr resolveu fazer uma difração de hidrogênio em uma lâmpada. E ao esquentar aquele gás de hidrogênio, que seria o H2, dois átomos de hidrogênio junto, formando um hidrogênio gasoso. Ao queimar aquilo, os elétrons ficariam estáveis, porque ele estaria ele estaria inserindo energia, ele estaria introduzindo energia sustentável para que esses átomos tivessem os seus elétrons instáveis, variasse de camada e na volta produzisse a variação de campo gravitacional eletromagnético e magnético e conseguisse formar a luz. Então, cada elemento químico
tem o seu espectro de emissão do elemento. Então, todos os elementos químicos têm um espectro, porque quando eles ficam reativos, eles saltam de camadas e na sua volta eles liberam uma onda eletromagnética. Podemos ver aqui no exemplo que tem um elétron, e esse elétron sofre uma observação de um fóton. Ele tira, por exemplo, uma fóton ou entrega energia. Essa energia ele consegue pegar e saltar de camada. Ele salta para uma camada mais energética. Mas ele fica instável e ao retornar da camada, ele libera um fóton sendo absorvido pelo... Ele libera um fóton emitindo uma energia maior. Então pode ver que tem um fóton sendo absorvido pelo átomo. Aí o átomo sofre essa variação de energia, ele fica mais excitado, mas quando ele volta, ele libera um fóton emitido de energia maior, que isso é captado no espectro de emissão. E a gente consegue saber quais são as variações, quais são as cores dos átomos, podendo também descobrir quais são o que existe nas estrelas. Porque quando as estrelas estão instáveis, elas liberam energia na forma de luz e a gente capta nesses espectros e sabe o que a estrela é composta. Bom, seguindo diante aos princípios de Bohr, ele percebeu que o átomo seria instável se somente o elétron ficasse orbitando de forma incontrolável ou aleatória ao redor do núcleo. Ele tinha que ter então uma energia quantizada, porque ele tinha que vencer camadas e voltar para camadas para ganhar aquela energia e soltar a sua forma de ondas eletromagnéticas, as suas luzes no espectro magnético. Então o elétron pode se mover em determinadas órbitas sem irradiar. Essas órbitas estáveis são denominadas estados estacionários. Então os elétrons ficam nos estados estacionários. As órbitas estacionárias são em número limitado bem definido, sendo denominadas camada eletrônica ou nível de energia. Essa última denominação é a mais utilizada atualmente. Então, cada camada dessa é denominada um nível de energia, em que o elétron só pode estar nesses níveis de energia porque ele não está no modo aleatório. Um elétron só troca energia com o meio externo quando muda de órbita. Então, quando ele vai para uma órbita de nível energético maior, ele consegue depois retornar para uma de menor energia, então ficar mais estável e emitir uma onda eletromagnética na forma de luz. Um elétron só troca energia com o meio externo quando muda de órbita. Ganha energia quando se afasta do núcleo e perde energia quando se aproxima deste. Então, quando ele ganha energia e se afasta do núcleo, ele fica instável, e quando ao retornar, ele fica estável novamente, porque ele perde aquela energia que ele ganhou naquela reação. Então, cada camada foi denominada por Bohr como K, L, M, N, O, P, Q. Então, são 7 camadas, e em cada camada dessa tem a quantidade de elétrons. Por exemplo, na camada K, como é a camada 1, ela tem 2 vezes 2, ela tem 2 elétrons. Na camada L, ela tem 2 camadas, então ela tem 8 elétrons. Na camada M, ela tem 18, na camada N, ela tem 32, na camada O, ela tem 50, na camada P, 72, na camada Q, 98. Bom, esses elementos com bastante elétrons é mais difícil de conseguir. Por exemplo, chegar a um átomo na camada Q. Não tem na natureza. O máximo que a ciência conseguiu chegar foi ter um átomo, por exemplo, ter um átomo com elétrons na camada Q, com 8 elétrons na camada Q. Então, até 98 deve existir vários outros elétrons que a ciência não sabe qual é ainda. Bom, a gente então entende que o átomo de Bohr tem camadas eletrônicas, e essas camadas eletrônicas são chamadas de nível de energia, e cada nível de energia desse tem uma quantidade máxima de número de elétrons. E as pessoas começaram a estudar como que era formado, ou como que desenhava essas camadas, essas primeiras camadas, esses níveis de energia. E o princípio da mecânica quântica vem aí, porque
eles quiseram saber como que seria um átomo ao olho humano. E o princípio da dualidade de Broglie fez isso se tornar... Não, o princípio da dualidade de Broglie e o princípio da incerteza de Heisenberg fez isso se tornar impossível. Porque pelo primeiro princípio, o de Broglie, fala que o elétron tem comportamento duplo de partícula e onda. Ao ser partícula, ele tem massa. E quando ele é onda, ele não tem massa, ele não tem massa e tem massa ao mesmo tempo, um elétron. Então, a gente pode calcular que a massa de um elétron é exatamente igual a constante de Planck dividido pela velocidade da luz vezes o seu comprimento de onda. Ao ter comprimento de onda, a gente sabe que ela tem o comportamento de onda, porque ela tem uma frequência e ela pode ver no espectro eletromagnético. É exatamente aí que a gente se depara com esse fenômeno estranho na natureza. O elétron tem um duplo comportamento, o comportamento de partícula e onda. E o princípio de Heisenberg fala que é impossível você saber uma posição e uma trajetória fixa de um elétron. Porque quando você vai tirar uma foto de um elétron, você está emitindo uma quantidade de comprimento de onda. E esse comprimento de onda é captado pelos elétrons e eles sofrem variações. Então, você não consegue saber exatamente onde o elétron está porque ele salta de camadas. Então, o princípio da incerteza de Heisenberg fala que é impossível determinar com precisão e simultaneamente a posição e a velocidade de um elétron. Porque toda vez que você for tirar foto, você vai desequilibrar aquele sistema. Podemos ver, portanto, que ao tirar várias fotos de um átomo, por exemplo, um átomo de hidrogênio, como a gente pode ver nessa figura 30, eles tiraram as primeiras posições de um elétron, 1000 primeiras, onde ele poderia estar. Logo abaixo, na figura 31, as 10.000 primeiras posições de elétrons, com várias fotos. E depois as 100.000. A gente consegue ver que tem uma região mais concentrada, onde aquele elétron passou. Não é certeza que ele está ali, mas a probabilidade é maior. Então a gente definiu como um orbital. Esse orbital, então, é a camada 1. Perceba que só tem um hidrogênio. Então a camada Q é um orbital na forma de esfera. Na camada L, como tem 8 elétrons, eles estão de modos diferentes. E quando chega na segunda camada, ocorre a formação do segundo orbital, o orbital P. Então ele precisa de 6 elétrons, porque na última camada é possível 8 elétrons. Então, como ele precisa de 6 elétrons, ele precisa de um orbital na forma esférica e 3 orbitais nos 3 eixos, no eixo cartesiano X, Y e T. Nesses 3 eixos existem 3 orbitais, porque eles estão dispostos ali, como na figura 34, no orbital P. A gente vê essa região onde ele está passando pelo núcleo e se afastando do núcleo. E o núcleo estaria bem no meio dessa figura. O núcleo estaria exatamente aqui. Então, como um orbital consegue ficar estável com 2 elétrons, vamos ver isso adiante. Então tem os orbitais pode ter 2 elétrons. Bom, para 2 orbitais para 2 orbitais estar no mesmo local e ao mesmo lado, eles precisam ter a sua variação ou a sua movimentação de forma oposta. Por quê? Porque quando o elétron está próximo, ele tem uma força de repulsão eletrostática, porque eles estão de cargas iguais. Enquanto que 2 elétrons que estão vibrando de forma oposta, quando o elétron vibra, eles também criam uma atração magnética, que eles criam uma força magnética. Mas se eles se movimentaram de forma opostas, eles têm uma atração magnética e uma repulsão elétrica que fica igualado, onde os dois podem sobreviver juntos. Então, podemos dizer que a camada S pode ser esfera e ela pode ter 2 elétrons. Ou ela pode ter o spin para baixo e para cima, ou o spin pode ser para cima ou para baixo.
Isso é o princípio da exclusão de Pauli. Ele define os spins. Então, as camadas eletrônicas de Bohr tem a K, L, M, N, O, P, Q, e tem a subclassificação de energia. Tem o subnível de energia, que pode ser o S, o P, e o D e o F. Em que o S só tem um local maior, que era aquele esférico. O P tem 3, então tem 3 orbitais, ele pode ter 6 elétrons, que é de 3 formas diferentes, como eu mostrei no eixo cartesiano. E o subnível D já é algo mais do ensino superior com cálculo 1, 2 e 3. Não é estudado os subníveis D e F. A gente para no S e P. Então, quando a gente for desenhar um átomo, a gente tem de desenhar ele com aquela esfera e com aquela elipse. Não elipse. O elipse nos 3 eixos cartesianos. Então, a energia dos subníveis cresce como a tabela ou o diagrama de Lewis-Pauling, que pode ser um S2, então está na primeira camada, está com o seu subnível 1, que é o S esférico, e pode ter 2 elétrons. Ou pode ter aquele elemento com que termina a sua energia, os seus subníveis, com 2S2. Então ele está na primeira camada, ganha os 2 elétrons, tá no subnível 1, tá com os 2 elétrons, aí tem mais elétrons para se distribuir e salta para a camada 2. Aí na camada 2 ele é o 2S2, então ele termina a camada 1 com os seus 2 elétrons. Podemos ver um elemento, por exemplo, como 2P6. Então, para chegar a ser 2P6, ele passou por 1S2, 2S2, 2P6. Então, ele tem a primeira camada K completa, ele vai para a segunda camada, que é a camada L, e completa também com 8 elétrons. Então, ele tem exatamente 10 elétrons. Ele terminou com uma camada S, A1, ele foi para S2, da S2, e terminou com os seus 6 elétrons da 2P6. Então, ele tem 10 elétrons. Ele está na camada L, K, L, com os seus subníveis S, S e P. Bom, a gente tem que aprender a distribuir com os subníveis de um elétron com o diagrama de Lewis-Pauling. Por exemplo, a gente começa com um S2, a gente só conta aqui a flecha. Quando a flecha pontilhada a gente não conta. Então é um S2, aí depois 2S2, aí depois 2P6, 3S2, tá vendo? É assim, ó. Aí vai 2P6, 3S2, aí você volta. Aí 3P6, 4S2, aí depois você volta. 3D10, 4P6, 5S2, aí depois você volta. Entendeu? E a distribuição eletrônica dos orbitais, então beleza, a gente estudou que existe a camada tem subníveis, e esses subníveis são órbitas, que pode em cada órbita carregar 2 elétrons. Mas a gente se perguntaria, como que esse elétron se entra no orbital? Como que a direção dele? Se tiver 3 orbitais, ele prefere se juntar primeiro com 2 em um orbital e deixar um só com um elétron? Ou ele distribui os 3 de forma homogênea? E veio uma regra chamada a regra de Hund, que ele diz que cada orbital de um subnível recebe um elétron com os mesmos spins, primeiramente, para que depois cada um desses orbitais receba o segundo elétron. Então podemos observar que existe um átomo que tem os 3 orbitais do subnível P. Bom, se ele teve 4, ele tinha que preencher de forma... ele começou a preencher primeiro o primeiro, depois ele encheu o segundo, no exemplo A. Depois ele botou o segundo, depois ele botou o terceiro e depois ele botou o quarto. Primeiro ele termina os orbitais e depois bota o quarto. Entendeu?
por exemplo, no B, ele tinha 4. Então, de vez em ele botar aqui e aqui, não. Ele termina todos e depois começa de novo. E todos da mesma sequência, com o mesmo spin. Então, o elétron está na camada, os níveis de energia, tem os subníveis de energia, os subníveis de energia tem as órbitas dispõem de elétrons de modo diferente para que tenha aquele átomo estável. Bom, então tem aqueles elementos que tem os seus orbitais com um elétron e tem seus elementos seu elemento com o orbital com os dois elétrons totalmente composto. Então, aqueles átomos que têm somente um elétron no seu último orbital, ele é denominado como paramagnético. Os paramagnéticos são aqueles elementos que sofrem ação, que fazem a ação da força magnética. Enquanto que o argônio, que é um gás nobre, ele é um dimagnético. Ele não tem essa atração pela força magnética. Bom, eu espero que você tenha entendido nessa aula justamente que a gente está tentando localizar a maior probabilidade de achar um elétron no átomo. Então, a gente classificou esses sucessivos métodos para tentar ter a maior probabilidade daquele elétron estar ali, porque a gente nunca vai saber onde o elétron está. Então, a gente classifica esses métodos como os números quânticos, em que, para você definir qual elétron está, você tem que responder os 4. O primeiro é o nível de energia, as camadas eletrônicas de Bohr. O segundo número quântico, denominado número quântico secundário L, é os subníveis, que pode ser o S, P, D e F. A gente só estuda o S e o P. Pode ser o subnível 0, ou 1, ou 2, ou 3. Então, tem o número quântico principal, pode ser 1 a 7. O número quântico secundário, que pode ser 0 a 3. O número quântico magnético, que define a quantidade de elétrons que entram. E cada valor desse é positivo ou negativo. E o quarto e último número magnético é justamente como que o elétron está se locomovendo em relação ao outro. Se ele está positivo ou negativo na sua vibração. Se ele está com eixos opostos. Então tem esses 4 números magnéticos, esses 4 números quânticos que a gente define com maior autonomia onde um elétron pode estar. Bom, aqui são os exercícios propostos. Então, FEI e São Paulo, são dadas as seguintes informações relativas aos átomos X, Y e Z. X é isobário de Y e isotônio de Z. Y tem número atômico 56, número de massa 137 e é isótopo de Z. O número de massa de Z é 138 e o número atômico de X então ele quer saber o número atômico de X. O número atômico aquele nome, é justamente o A na resolução. Então a gente precisa saber do A. Ao botar X, Y e Z um lado do outro, a gente consegue denominar as igualdades de acordo com o que eles são iguais. Por exemplo, X e Y são isobários, então eles têm o mesmo número de massa. Então X e Y tem o mesmo número de massa, então ele tem 137 de massa, os dois. Enquanto que X e Y e Z são isótopos, então eles têm o mesmo número de prótons. Então a gente pode ver que o Y e o Z têm o mesmo número de prótons, que é 56. Enquanto que o X e Z são isotônios, temos que o número de nêutrons de X é exatamente igual ao número de nêutrons, o número de nêutrons do Z, o que dá o número de massa igual a 55. Então, o número de massa que o exercício pede é 55, letra C. No exemplo 7, ele pede para dar as configurações eletrônicas por níveis, que são as camadas, e subníveis, que são os orbitais, pode ser o SPDF ou 0, 1, 2, 3, no estado fundamental das espécies a seguir. Estado fundamental no estado neutro. Então,
Por subníveis, vamos lá. Os subníveis a gente conta a quantidade de prótons, que é exatamente igual à quantidade de elétrons. Então vai ser 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Esse é por subníveis. Por níveis, só por camada, o K tem 2 elétrons, o L tem 8 elétrons completo, como você pode ver aqui em cima, o M tem 8 elétrons e o N tem 2 elétrons. Então, cada camada tem a quantidade de elétrons. Então, a primeira camada tem 2 elétrons, a segunda camada tem 8 elétrons pela soma, a terceira camada tem 8 elétrons e a quarta camada tem 2 elétrons. O segundo exemplo, o urânio 92, o número de prótons é exatamente igual ao número de elétrons, então a gente vai por subníveis. É 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3 e assim sucessivamente. O exemplo 8 é quando ele pergunta a quantidade, o seu subnível energético, quando é um ânion ou um cátion. Quando é um cátion, você tem que retirar os 2 números de elétrons. Então, ele tem, por subníveis, ele tem 2 a menos. De vez ele ter 20, ele vai ter 18. Enquanto que o ferro, de vez ter 26, ele tem 23 elétrons. Então, você distribui por 23. Olha o exemplo A, ele tem exatamente 18 elétrons. O exemplo B, exatamente 23 elétrons. Enquanto que o último é um ânion que ganhou 2 elétrons. E você soma a quantidade de elétrons. Ele deveria ter 16, mas ele tem 18. Podemos ver por subnível no exemplo C, que ele tem 18 elétrons. 8 mais 8, 16 mais 2, 18. Bom, o exercício 9, faça as seguintes distribuições eletrônicas nos orbitais. Por exemplo, se você tem um orbital de subnível, o orbital P, o P ele tem capacidade de ter 6 elétrons. Então, com 4 elétrons, você dispõe ele. Primeiro você termina os 3 orbitais e depois você bota o outro. Com 4 elétrons no subnível D, a mesma coisa. O D tem 5 orbitais, você distribui os 4 e não junta nenhum. Você distribui todos primeiro, depois você recomeça o ciclo. E com 9 elétrons no subnível F, que poderia ter 14 elétrons, então ele distribuiu primeiro os 7 e depois distribuiu mais 2. Bom, a gente pode dar o último exercício, que o número 10, ele te dá um composto e fala assim: me fala exatamente como que está o elétron nesse orbital. E vai te dar os números quânticos. Observe os 4 números quânticos. Ele te dá a camada, ele te dá o subnível, ele te dá o orbital que o elemento está e te dá o spin, o movimento de rotação. Então, na camada 3, esse elétron vai estar na camada 3, no spin S, com 1 elétron, porque ele só tá, o magnético é 0, porque na camada S só pode ser 0 mais 1, na camada P, na camada D mais 1 mais 2, e o spin tá menos 2, tá para cima. Podemos ver lá, ó, 3s1, exatamente, 3s1 tem 1 elétron. Se ele fosse... Então, ali tá os 4 números quânticos, que nos dá a possibilidade de saber como exatamente está um elétron no seu orbital. A gente jamais podemos esquecer a distribuição em ordem energética, então a gente vai repetir aqui pelo menos até 5s2. Então é 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, 3d10. Se você ficar repetindo isso, você sempre vai lembrar na distribuição energética, você precisa dela. E por distribuição em ordem geométrica ou de camadas, né? Tem a camada L, M, N, O, P e Q. As 7 camadas, seus subníveis, seus orbitais e seus elétrons. A quantidade de elétrons nos seus últimos orbitais. É isso, deixa um like, compartilha e até a próxima. Tchau!